Gênesis 3, versículos 9 e 10, que diz assim: Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo, escondi. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que entramos em oração mais uma vez na tua presença neste culto, agradecidos por ele, agradecidos pela comunhão uns com os outros aqui e também com o Senhor, pois sabemos que estamos na tua presença, e também dos que nos acompanham pela internet. E te pedimos que o Senhor agora nos abençoe, nos iluminando com o teu Espírito Santo, nos dando entendimento sobre a tua palavra, os preceitos e mandamentos do Senhor sobre esse assunto. E que seja tudo para a honra, para a glória do Senhor e para o nosso bem. Assim nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou falando sobre o tema orações na Bíblia e falando agora sobre a oração aqui de Adão e também de Eva, que nós vamos ver depois. E eu dei o título para essas duas orações de orações desastrosas. Aquela oração errada, e muitas vezes oramos até de forma pecaminosa. E falei que aqui, quando Deus faz uma pergunta para Adão, ela é uma pergunta tão confrontadora, tanto fisicamente. Agora Adão tinha consciência, caído em pecado, que ele estava na presença de Deus, e isso constrange, né? E também pelo fato de confrontá-lo pela desobediência que ele tinha acabado de cometer. E Deus pergunta para ele: onde está? Onde estás? Isso aí me parece que Deus está dando oportunidade, né, para arrependimento, mas ele não mostra arrependimento. E ele responde no versículo 10 que ele estava escondido de Deus, ou tentando se esconder de Deus, porque ele estava nu. E nós vimos que isso é mentira. Se você voltar à página aí, no capítulo 2, no versículo 25, no final do versículo fala assim: estavam nus e não se envergonhavam. Então o problema, de fato, não era a nudez deles. O problema era outro, né? O problema era o pecado. Eles tinham desobedecido, eles tinham comido do fruto da árvore que Deus proibiu eles de comerem. Então é por isso que ele não conta a verdade, né? Ele está ocultando o que eles tinham feito. E mostrei, então Adão responde com uma mentira, né? Por isso que o título que eu dei é oração desastrosa, porque ele está mentindo. E para quem, né, que ele está mentindo? E mostrei também na mensagem passada, lá em João 8:44, que o diabo é o pai da mentira e que toda vez que nós mentimos, nós pecamos e nos abraçamos com ele. E aí surge uma pergunta que nós devemos, que é isso que eu vou considerar hoje à noite, é essa questão aqui. O que surge em cima disso? O que é mentira? Certa vez, no tempo de Cristo, Pilatos perguntou: o que é a verdade? E hoje à noite a pergunta é: o que é a mentira? O que é mentira? Em Colossenses 3:9, nós temos um mandamento de Deus para os crentes: não mintais uns aos outros. E ele fala que a razão é porque nós já nos revestimos do novo homem. E não somos mais o velho homem.
Então, o crente é para fugir da mentira, tem esse mandamento para não mentirmos. Então, a questão é, o que é mentira? Eu vou tentar explicar, definir isso, né, e falar a respeito disso. O conceito de mentira é a afirmação de algo que se sabe ser falso. Uma pessoa, por exemplo, pergunta, tal coisa aconteceu, não foi? E a outra responde, foi, sabendo que não foi. Então, isso é uma forma de mentira. Saber que é falso, não contar a verdade ou negar o conhecimento. Sabe quem fez tal coisa? Não. Mas, de fato, ele sabe quem fez. Então, está mentindo, né? A respeito da coisa. E mentira também é ato de enganar, iludir ou ludibriar para prejudicar outros, para se safar de alguma dificuldade ou para levar vantagem. Então, a mentira, o que vai caracterizar a mentira é o dolo, a intenção que a pessoa teve em usar aquela coisa que ela está falando ou negando ali. Então, tem dolo nisso. O que caracteriza, então, a mentira é o dolo, essa intenção aí de levar vantagem ou prejudicar e tal. E também é uma maquinação, quando tem má fé naquilo que a pessoa está fazendo, ou manipulando alguém usando a mentira. E um problema que existe hoje, talvez seja a maior fonte de mentira, é a gente não querer magoar a outra pessoa. Isso talvez seja a maior fonte de mentira. Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa e a gente não concorda muito bem, pensa diferente, mas não quer magoar e acaba mentindo por causa disso, né? Agora, algumas confusões sobre mentira. Por exemplo, dizer que é pecado tudo que não for verdade. Tudo que não for verdadeiro, então é mentira, é pecado. Tem gente que é assim. Eu conheci crentes que não assistem filme de jeito nenhum. Por quê? Porque ele fala que é mentira, que o filme é mentira. Então nem filme baseado em verdade, histórico, ele não assiste não, porque fala que tem mentira ali. E outros que não são crentes também têm essas ideias. Tudo aquilo que vai assistir um filme, mas não é baseado na verdade, tudo que está ali não é verdade, então ele não assiste porque é mentira. Então isso não é mentira, isso aí. Outra coisa, piadas. Quando a pessoa conta alguma piada com... Claro, eu acho que 99,9% das piadas não são fatos reais. São coisas inventadas. Não são verdades aquilo ali. As histórias que aparecem ali na piada. Então isso também não é mentira. Brincadeiras, quando a pessoa está brincando. Por exemplo, a hora que sair aqui, tem uma Ferrari parada ali na porta da igreja. Eu falo, de quem é esse carro? O seu Rubens fala, é meu. Mas todo mundo sabe que não é. O que ele está fazendo? Ele está mentindo? Não, ele está brincando. Entendeu? A mentira é quando tem um dolo por trás da coisa. E se fosse desse jeito, essa radicalidade, não sei se existe essa palavra, esse radicalismo todo, se fosse assim, Jesus é mentiroso. Por quê? A parábola do bom samaritano é verdade? A parábola do juiz iníquo é verdade? Não, é uma história que ele inventou para ilustrar uma verdade espiritual, e isso não é de forma alguma mentira. Todo mundo entende o que ele está fazendo. Então não é mentira, ele não é mentiroso por causa disso. Outra questão que eu quero considerar hoje à noite
O que então nós respondemos quando a resposta não vai agradar o interlocutor? Você está conversando com alguém e ele te faz uma pergunta e você sabe que a sua resposta não vai agradar. E aí? A irmã chega aqui e fala, gostou do meu cabelo? E aí? Você fala o quê? Me fala como que ele era antes e me fala como que ele está agora, porque eu não percebi nada nesse cabelo. Aí emburra, fica com raiva. Aí como a gente não quer ofender, a gente quer agradar, ser bam, bam, né, fazer sucesso, a gente mente. Então isso é mentira. Porque ali eu não estou sendo verdadeiro, não estou brincando, não estou escondendo uma opinião, né, que eu tenho e eu fui perguntado. Ou então, alguém convida você para uma refeição na casa e serve alguma coisa lá que você não gosta. E pergunta, estava boa a comida? Você gostou? Eu fiz só para você. O que você fala? Mente descaradamente ou fala a verdade? Então, como que o crente faz numa situação assim? Ou a pessoa compra um carro, um outro carro, novo ou usado, e chega para você e fala assim, gostou do meu carro? E você olha para o carro assim, eu não gosto dessa marca, eu não gosto dessa cor. E aí você fala o quê? Mas por que você está me perguntando o que eu achei do seu carro? Você quer agradar a mim ou você? Você comprou para mim ou para você mesmo? Não, não precisa ser grosso, né? Dessa forma. Então, como que a gente responde essas questões, né? Então, se sim, fala que sim, fala a verdade. Se não, fala que não, fala a verdade também. Mas procura um jeito de falar. Porque se você falar, ou se a gente fala assim, eu prefiro não te responder, a pessoa já vai se ofender. Porque hoje em dia é Nutella geral, né? Se não tiver a mesma opinião, já emburrou, já se ofendeu. Então você tem que procurar um meio de responder a criatura de uma forma educada, mas falar a verdade. Questão de comida. A namorada, noiva, esposa, pergunta essas coisas para o homem, né? Ela chega, não fala nada e vem com um cabelo diferente. Você nem percebeu que mexeu no cabelo. O que você achou do meu cabelo? Eu falo, o que aconteceu no seu cabelo? Aí já se ofende, não é? Então como que a gente sai dessas situações aí? Comida. Se alguém te convidou, e aqui vai uma dica. Quando a gente convida alguém para fazer uma comida e tal, a gente procura saber o que o convidado gosta. Mas como que a maioria faz? Convida a pessoa e faz uma coisa que ele gosta para oferecer, sem saber se o outro gosta daquilo. Aí está procurando confusão, né? Com esse negócio. E outra, se você não gostou ou não gosta daquele tipo de refeição e falar que gosta, toda vez você vai ter que comer aquilo. É igual casal, né? Vai casar e aí não fala o que gosta e o que não gosta e passa 30 anos comendo o que não gosta, fazendo de conta que gosta e mentindo. Por quê? Porque só por isso, só porque não sabe lidar com essa questão de mentira e de verdade. Então a gente precisa usar a sabedoria. Fala para o pessoal, olha, eu agradeço muito, eu como essa comida, mas eu não gosto. Eu prefiro outra comida. Eu não fico sem comer ela, não. Eu como. Mas não me agrada muito. Não é a que mais me agrada. E se a gente fala o que agrada, depois você vai comer só aquilo também, né? Uma vez numa igreja eu falei do púlpito, que eu gostava de lasanha, e depois eu passei não sei quantos anos só comendo lasanha na casa dos irmãos. Eu amava, né? Eu gosto de lasanha. Chegava lá, lasanha. Chegava ali, lasanha. E eu não tenho problema com esse negócio de repetir comida. Se eu gostar, pode ser a mesma todo dia. Não ligo, não. Mas tem gente que não é assim, né? Então a gente precisa saber lidar com isso. E não enganar, né? A pessoa.
A gente precisa ter sabedoria. E também, não responder não é pecado. Você mente quando você fala uma coisa que você sabe que não é a verdade. E não está brincando, né? Não está fazendo graça, nem contando uma piada, é realidade. Então a gente precisa saber falar isso. E a pessoa, se é crente principalmente, precisa aprender a ouvir o que não quer. Mas a gente precisa estar pronto para isso. Mas nós vivemos no mundo do politicamente correto, não é? Então todo mundo está querendo agradar o outro. E às vezes com coisa que não gosta, que não concorda. Agora eu tenho opinião. Opinião também não é mentira. É opinião. Se a pessoa falar para mim que um time qualquer aí para ele é o melhor time do mundo, eu falo, não, eu não concordo não. Mas se você acha, se é o que você acha, mas eu não concordo. Então o que vai brigar por causa disso? Não. Não é uma questão de verdade absoluta aí, né? Não é uma questão de ser mentira ou verdade, é questão de opinião, de ponto de vista. Se ele olhar por um ângulo, para ele é melhor, mas eu olhando de outro, para mim parece que não é o melhor. E a gente conversa a respeito disso sem matar um ao outro, né? Mas hoje em dia, se você discordar, aí o bicho pega, né? Então essa questão da mentira e da verdade, tem todas essas questões aí que nós vimos. Você pode responder, eu agradeço a refeição, mas eu não gostei, não é a comida preferida minha. E quem fez tem que estar pronto. Ele não perguntou o que gostava ou não. Por isso que no restaurante tem um negócio para a gente escolher. Né? Pensou você ir no restaurante, chegar lá e trouxer a comida que quer para a gente, porque eles gostam? Não, tem uma coisa lá para a gente escolher. Então lembre-se disso. Você pode falar para a pessoa que te perguntou, né, meu cabelo está bonito? Gostou do meu cabelo? Se você falar, eu prefiro não responder. A pessoa já vai saber que não gostou, não é? Ou vai imaginar que não gostou. Você pode não querer falar mesmo. Aí você dá opinião. Fala, achei que não ficou bem para você, não te caiu bem. Ah, mas eu gastei não sei quanto, foi problema seu, você me perguntou. Você não me perguntou? Então, agora estou respondendo. Então, por que perguntou? Geralmente porque quer ouvir um elogio. E aí a gente cai no quê? No politicamente correto. A gente cai nessa filosofia aí que tem causado muitos males aí para a sociedade, né? Então, precisamos saber responder quando a gente não concorda e o outro também saber ouvir. Agora, se ele está fazendo por causa do outro, aí ele está lascado, né? Não está fazendo por causa de si. Você gostou dessa plástica que eu fiz aqui? Eu não gostei muito, não. Não acho que ficou legal para você. Mas se você gostou, essa que é a questão. Se você gostou, e por aí vai, né? Você está fazendo esse negócio. Daqui, quando você tiver 70 anos, vai ter 1 quilo de pelanca. Porque você colocou isso, colocou aquilo, fez plástico, espichou. E o corpo vai ser o natural. Aí depois, quando chegar lá, mas você quer? Então, faça, né? O salvo, ele não tem que ser escravo dessa filosofia do politicamente correto, nem da filosofia do faça o outro feliz. Nós vivemos nessa era, não é? De felicidade, do hedonismo. Tudo é para ser feliz, desfruta, tem que ser feliz. E muitas igrejas indo no embalo também. Aí o culto é para agradar as pessoas, fazer a pessoa feliz no culto. Não é para ensinar a palavra de Deus, não é para adorar o Deus verdadeiro. E aí ela vai parando de pregar a verdade. E por aí vai desvirtuando, né? Ela vai se afastando da verdade.
E isso do politicamente correto e do faça o outro feliz gerou o que é chamado hoje de geração Nutella. É uma geração fraca, que não sabe ouvir opinião desagradável, e que não é a mesma coisa. A pessoa já se ofende, já corta a comunhão, não fala mais com o outro, se faz de vítima. Ah, me ofendeu. Devia ser mais delicado. Ele foi delicado, ele só falou a verdade. Só discordou, ele não concordou. Foi só isso que aconteceu, mas é uma geração de personalidade fraca. Se a menina ou o menino, um fala para o outro, não vou namorar com você, o outro sai e pula no viaduto, porque não consegue superar isso. Não consegue enfrentar uma dificuldade. Por quê? Porque tudo tem que agradar ele. Tudo tem que ser do jeito dele. Se não for, está tudo errado. Então, cuidado com isso, né? Vamos encerrar lendo Colossenses 3:9. Colossenses 3, versículo 9. Olha aí o mandamento. Não mintais, é um verbo que está no imperativo afirmativo no original. Não mintais uns aos outros. Eu estou falando para crentes, não é? Lá da igreja de Colossos. Não mintais uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem, quem é esse velho homem aí? É a natureza caída. É o velho homem que nasceu na humanidade lá no Éden, quando Adão desobedeceu. Esse é o velho homem. O que foi a primeira coisa que ele fez para Deus depois que ele pecou? Mentiu. Por isso que Deus está falando para nós, não mintam. Vocês já vos despistes, vocês tiraram esse velho homem quando foram salvos. Com os seus feitos, não é só a mentira, né? Todos os outros pecados nós temos que procurar não cometê-los. E o versículo 10 fala que nos revestimos do novo homem, a nova natureza que ganhamos quando nós fomos a Cristo e fomos salvos. E essa natureza se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós estamos numa outra realidade, num outro mundo, num outro reino. Então espero que entendemos isso e que nós consideremos essa situação principalmente em relação a Deus. O que é verdade e o que é mentira no nosso relacionamento com Deus. Pegando aí a questão de Adão, as orações. Quando nós vamos orar, tudo aquilo que nós formos falar, precisa ser a verdade. Não pode ser politicamente correto, não pode ser para querer bajular Deus para ele me ouvir. Eu estou tentando manipular Deus. Tem que ser a verdade. E não com essa mentira, né? Com esse dolo. E a coisa principal sobre verdade e mentira é que o Senhor Jesus Cristo é o único meio de salvação. Não há outro meio de salvação, é Ele. E também que existe depois da morte do ser humano o céu, a eternidade com Deus e o inferno, um lugar de tormento provocado pela ira de Deus em cima daqueles que não aceitaram o Filho dele. É para a eternidade. Um lugar de sofrimento que nós não temos como imaginar, mensurar o que é o sofrimento lá, o que é essa punição. E não é que a pessoa vai para o inferno para pagar pelo que fez. Porque se fosse assim, vai chegar um momento que ele ia sair do inferno, né? Porque ele pagou, de tanto que sofreu,
Ele pagou, mas ninguém vai para o inferno para pagar pecado, ou pagar pelo que fez. Ele vai para o inferno para ser punido por Deus, justamente porque ele rejeitou o filho dele e escolheu o pecado. Escolheu viver na mentira, não se refugiou na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e vai condenado. Então essa é a maior verdade que nós temos que contar para as pessoas. Porque essa mensagem que existe por aí, que Deus releva tudo, que Deus considera tudo, que Deus não é tão rigoroso assim, Ele não vai mandar a pessoa para o inferno, isso é mentira. Isso não é a verdade. Deus ama e Deus chama ao arrependimento, tanto que deu o filho dele para morrer no lugar do pecador para salvá-lo. Mas se a pessoa morrer rejeitando isso, aí ele vai conhecer a ira de Deus na sua totalidade no inferno. Então nós temos que anunciar essa verdade. E é como eu falei, tem situações complicadas. Você já foi em algum velório, conversou com alguém em luto, que perdeu um ente querido, ou um amigo, e está te contando, ou você soube, ou foi lá, está visitando, e a pessoa fala assim para você: ah, mas ele descansou, ou ela descansou, estava sofrendo demais. E a gente sabe que a pessoa não era salva. O que você fala? Para ser politicamente correto, vai falar a verdade? Não, tem que falar a verdade. Fala, olha, eu não sei se a pessoa descansou, porque eu não sei se ela tinha Cristo. Você sabe, ela tinha Cristo? Acompanhou a vida dela? E é uma oportunidade para evangelizar, com sabedoria, com amor. Então nós temos também outra coisa com relação à verdade, é saber falar a verdade em amor. Não é só porque é verdade que a gente pode falar de qualquer jeito, deselegante, grosseiro. A verdade nua e crua, fala a verdade sim, doa quem doer. Isso não é do cristão. O cristão vai dizer a verdade sim, mas com sabedoria, com amor, sempre visando o bem da outra pessoa, principalmente se for uma pessoa perdida. Principalmente no sentido de anunciar o evangelho, né? E anunciar o evangelho para a pessoa. Eu não sei se ela foi salva, se ela foi perdida. Agora, o que a Bíblia fala sobre isso é isso aqui, ó. Eu não sei, você também não sabe. Mas e você, qual é a sua condição? E foca na pessoa e tira o foco da pessoa que faleceu. Você não vai falar para a pessoa estar lá no velório, a pessoa sofrendo, ah, mas ele descansou. Descansou nada, ele foi para o inferno, agora que começou o sofrimento mesmo. Você vai falar isso lá no velório para a pessoa? É a verdade, né? Essa é a verdade, vai ser linchado lá, né? É igual pregar, né? No velório, você vai falar o quê? Fuja do morto. Fuja literalmente. E na pregação também, foca nos vivos. Então, se o morto for crente, é uma beleza, né? Mas se for perdido, é terrível. É um lugar terrível para você ir quando você sabe que a pessoa não era salva. Então, que Deus nos ajude, né, a sabermos lidar com essa questão de mentira e também de verdade. Aprendermos, né, desenvolvermos, praticarmos esse exercício de falar a verdade sem brigar. E o outro, né, ou a gente, ouvir a verdade sem sofrer. Porque o mundo não gira em torno de nós. Deus não criou o mundo para nós, né? Embora que a gente pense que foi, né? Mas não foi. A gente precisa saber lidar com essas coisas. Então que Deus nos abençoe e nos ajude nisso.